ouvi-lo e ler também todas as suas questões. E começamos precisamente com reumatologia. Vamos falar da espondilite anquilosante, uma doença reumática crónica que afeta mais de 1 milhão de pessoas aqui no nosso país. É nosso convidado o Dr. Diogo Fonseca, médico reumatologista, a quem muito agradeço por estar aqui connosco no programa. Obrigada, Sr. Doutor, é um gosto recebê-lo. Sr. Doutor, aproveitando então este Dia Mundial das Doenças Reumáticas, em que consiste a espondilite anquilosante e também quais são os seus primeiros sinais e sintomas? Obrigado pelo convite. A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória, crónica, que afeta principalmente a região da coluna lombar e as articulações sacroiliacas, que estão tradicionalmente localizadas a nível da área nadegueira e que fazem a junção da bacia com a coluna. Mas elas fazem parte aqui a espondilite anquilosante, faz parte de um grupo maior de doenças chamadas espondilartrites, que se nós dissecarmos vem do grego ite, inflamação, espondilo, coluna e articulação. Portanto, são doenças que afetam tanto a coluna como as articulações. No caso da espondilite anquilosante, predominantemente a coluna, e afeta principalmente uma área muito específica, e não tentando aqui entrar em muitos termos, mas que é a entese, que é uma área onde os ligamentos, onde os tendões se inserem no osso. E o grande problema aqui é que essa área inflama, e se não for tratado a médio e longo prazo pode evoluir para ossificação. E a pessoa vai perdendo aqui mobilidade. No início é um quadro com muita dor, vai progredindo ao longo de meses, anos, para a perda de mobilidade. Estamos a falar de dor na zona lombar, dor nas costas? Predominantemente vai ser de facto na área da coluna lombar. Muitas vezes a pessoa refere até que sente que a dor vai para a nádega direita ou para a nádega esquerda, portanto irradia em báscula por causa das sacroiliacas, mas há alguns casos em que afeta outras áreas da coluna e às vezes formas menos comuns, em que há uma afecção até mais predominante, por exemplo, da área da nuca, por causa da coluna cervical, também pode ser aqui uma presença, e às vezes pode também afetar uma outra articulação periférica, mas o grande foco é a coluna. E é um tipo de dor, e isto é importante dizer, porque claro, senão quem nos está a ouvir fica muito assustado, porque lombalgia é extremamente prevalente, mas a lombalgia, a dor na coluna que estes doentes apresentam, tem um ritmo muito característico, que é um ritmo inflamatório. O que é que isto significa na prática? Significa que a dor é muito pior com o repouso e pelo contrário, até vai melhorando com a atividade. O exemplo mais prático que eu costumo dar na consulta, de facto, é a pessoa que acorda de manhã com dor, muitas vezes ainda na cama com dor, não é ao levantar, é estando na cama acordando com dor, muitas vezes até acorda de madrugada por causa da dor e tem que se levantar da cama, e ao longo do dia a dor até vai melhorando. E muitas vezes acorda também com uma prisão na coluna, aquilo que chamamos rigidez, que pode durar mais do que meia hora, às vezes só ao meio da manhã é que a pessoa sente que a coluna está mais solta. Isso leva a uma procura mais rápida por um especialista? Deveria, mas infelizmente não. E há aqui 2 pontos que, a meu ver, têm essa relação. Primeiro, porque a população-alvo onde esta doença começa habitualmente é o adulto jovem, ou seja, na casa dos 20, 30 anos. Aliás, é muito raro isto surgir depois dos 40. E como é uma dor que ao longo do dia vai melhorando, não vai inicialmente interferindo muito com a atividade, as culpas vão para quê? Vão para o colchão, muitas vezes, vão para a postura a dormir, para contraturas musculares. Então há aqui um atraso diagnóstico importante. E depois há outro aspecto importante, é que isto é uma dor que melhora com os anti-inflamatórios não esteroides. E muitas vezes as pessoas vão tomando um anti-inflamatório e tal, vão sentindo ligeiras melhorias e vão atrasando a procura por cuidados médicos. Normalmente em que fase da doença é que procurou então ajuda de um especialista? Quando esses anti-inflamatórios, por exemplo, já não fazem efeito? Bem, muitas vezes é nesses casos, outras vezes quando efetivamente a dor torna-se mais sintomática e é despertada durante a noite recorrentemente. Felizmente, de facto, temos tido muitos diagnósticos em fases relativamente precoces. Por outro lado, às vezes só nos procuram quando já há alterações a nível do raio-x, em que já são fases mais avançadas da doença. Por algum motivo lhe pediram raio-x e vem com alterações. E esse é o exame de imagem que ajuda a confirmar o diagnóstico?
Bem, a nível de diagnóstico, e podemos falar um bocadinho por aí, porque de facto nós, para o diagnóstico desta doença, temos que englobar aqui 4 aspectos que eu considero importante. Por um lado, a anamnese, que é aquilo que a pessoa me conta, das suas queixas. Por outro lado, o exame objetivo, e de facto há algumas manobras que nós fazemos que ativam quando a dor tem origem, por exemplo, a nível das sacroiliacas, quando já tem alguma perda de mobilidade, conseguimos perceber isso. Por outro, temos as análises, sendo que aqui os marcadores inflamatórios a nível do sangue, em metade dos casos, não estão aumentados. E por fim, como estava a dizer, de facto, os métodos de imagem. Sendo que os métodos de imagem, como primeira linha, de facto, recomendamos a radiografia, o raio-x, principalmente a coluna lombar das sacroiliacas, mas pode ser também visto outras áreas, se bem que, habitualmente, quando surgem as alterações a nível do raio-x, já são em fases mais avançadas. Por isso, havendo suspeita e o raio-x sendo normal, atualmente o que está recomendado é a ressonância magnética, principalmente as sacroiliacas, que já permite detectar alterações que são de natureza inflamatória e ainda não levaram a alterações na articulação ou no osso, que se vejam no raio-x. Claro. E a partir daí, qual é o tratamento adequado, Sr. Doutor? A partir de um diagnóstico da espondilite anquilosante, que volto a dizer, pode ser um contexto da espondilartrite axial, não é? Passa a primeira linha o anti-inflamatório não esteroide, que em alguns casos consegue controlar a doença, muitas vezes inicialmente numa toma diária e depois posteriormente, eventualmente, apenas em SOS. Mas se isto não for possível e numa percentagem considerável dos doentes não é, atualmente existem terapias, isto foi o grande avanço nesta área nos últimos 20 anos, foi das terapias biotecnológicas, que são, no fundo, medicamentos dirigidos a vias de inflamação específicas, que são dispensa hospitalar. Claro. E que permitem, atualmente, conseguimos controlar a doença e evitar que ela continue a progredir e que deixe os sintomas na pessoa. Esta opção é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde? Esta opção é comparticipada a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde. E isso é um aspecto muito importante porque também demonstra, no fundo, o investimento que é feito na prevenção do avanço desta doença, que tem uma importante morbilidade nas pessoas, no sentido até de perdas de dias de trabalho, de incapacidade, e, portanto, daí a sua importância do tratamento. Mas é um tratamento com bons resultados? Como é que é o dia-a-dia depois de uma pessoa com esta doença? Sim, o tratamento, depois há vários biotecnológicos disponíveis. A maioria deles são em formulação subcutânea, ou seja, são canetas de administração subcutânea, com uma periodicidade que pode ser semanal, 2 em 2 semanas, mensal, e há outras hipóteses. Agora, havendo um controle da doença, e de facto nós conseguimos controlar a inflamação, o dia-a-dia desta pessoa pode ser perfeitamente normal. Infelizmente, em alguns casos isso não acontece porque já nos chegam com dano e, portanto, já têm limitações na atividade de vida diária decorrentes do dano da doença. Outras terapias podem ajudar, como complementares, até a atividade do exercício físico, por exemplo? Isso é um aspecto muitíssimo importante porque, de facto, o exercício físico é uma terapia complementar muito importante nestes doentes. Muitos serviços de reumatologia até têm isso estabelecido, protocolos de cooperação para estes doentes terem recomendações adequadas para isso, porque o exercício aqui permite fazer ganhos de amplitude, fazer aqui também reforço da musculatura paravertebral, que vai ajudar na tentativa de impedir que haja perda de mobilidade. E também aqui evitar ganhar peso, que tem um efeito negativo também a nível desta doença. O que é que distingue esta doença das restantes doenças reumáticas? Bem, um aspecto, há muitas doenças reumáticas e dentro das doenças reumáticas nós temos as mais degenerativas, como é a artrose, o melhor exemplo, e a coluna é um dos locais mais afetados pela artrose, e aqui há uma grande diferença, o facto de a artrose da coluna ser um ritmo muito mais mecânico, ou seja, piorar com a atividade, melhorar com o repouso, ser numa população-alvo mais avançada, ou volto a dizer que a espondilite anquilosante é muito rara surgir após os 40 anos, portanto isso é logo uma grande diferença, mas mesmo dentro do mundo das doenças reumáticas inflamatórias, há uma grande diferença, porque, por exemplo, a artrite reumatoide ou o lúpus são doenças em que há aqui uma componente imunomediada, ou seja, há anticorpos em circulação contra áreas do nosso corpo, que não acontece
nas espondilartrites. Espondilartrites, há aqui uma suscetibilidade genética e eventualmente aqui alguns impactos ambientais que fazem com que esta inflamação naquela área que eu falei no início, na entese, se desenvolva. Portanto, essas são as causas conhecidas. Sim, a nível de causas conhecidas, parte da genética, e existe até alguns marcadores genéticos, um deles que é habitualmente pedido, que aumenta o risco de ter esta doença, e depois há aqui causas ambientais. Nos últimos anos tem havido muito estudo, por exemplo, na disbiose intestinal, ou seja, o nosso intestino é quase um segundo cérebro. Certo. E tem milhões de bactérias. E já se verificou que algumas espécies versus outras aumentam o risco, por exemplo, de desenvolver espondilite anquilosante. E tem havido, por isso, mais casos diagnosticados de pessoas com esta doença? Penso que não será esse, se calhar, o motivo. Acho que nos últimos anos tem havido mais casos diagnosticados à custa de o que nós estamos a fazer, campanhas de sensibilização, por exemplo, que é muito importante, de termos também meios diagnósticos mais precoces, o avanço, por exemplo, a nível da ressonância que falei, e também do crescente número de reumatologistas a nível nacional, que também permite dar uma maior cobertura e diagnosticar mais precocemente estes doentes. Claro. O que é que pode reservar o futuro em termos de investigação, Sr. Doutor? O futuro, o que toda a gente me pergunta na consulta muitas vezes é se existe uma cura. Que sim, claro, a cura, não é? E isso eu costumo dizer que seria de facto o ideal, não é? Acho que é aquilo que nós gostaríamos de oferecer, porque efetivamente não temos cura, mas atualmente temos remissão. E remissão significa pararmos a doença adormecida e a pessoa sem sintomas. E isso é o que nós queremos. Acho que a nível de futuro, para além desta ideia, que poderá ser ou não utópica da cura, mas que seria o ideal, aqui fármacos cada vez mais específicos e que façam melhor controle da doença, com menos efeitos adversos e com maior comodidade para a pessoa. Isso é o ideal. Muito bem. Agradeço imenso a sua presença neste consultório e esta explicação. Muito obrigada. Vamos agora também saber quais são as questões dos nossos telespectadores, de quem nos acompanha. Dr. Diogo Fonseca, médico reumatologista, aqui a assinalarmos juntos este Dia Mundial das Doenças Reumáticas, com foco então na espondilite anquilosante. Agora tenho a oportunidade também de participar em direto nesta conversa e colocar aqui em direto todas as suas questões. Inscreva-se através do número de telefone 22 508 3297 para participar por chamada ou por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Portanto, reumatologia é a especialidade que aqui temos em cima da mesa. Até